Você fala alto, expande o corpo e gosta de direcionar? Ou você tem uma fala mais baixa, retrai muitas vezes os ombros e não se importa tanto de ser direcionado? Vamos falar sobre perfis. Quando nós pensamos em assertividade, em comunicação assertiva, muitas vezes as pessoas pensam que a assertividade vem de acerto com C. Errou. Errou feio, errou rude. E, na verdade, assertividade é um termo que nós utilizamos para uma afirmação, é um argumento. Então, quando nós pensamos em assertividade com 2 S's, nós estamos falando sobre argumentar, saber se colocar, afirmar alguma coisa, e também é um termo que quer dizer uma comunicação clara, objetiva, equilibrada. Na psicologia tem esse termo assertividade, que é o equilíbrio entre agressividade e passividade. Quando você consegue esse equilíbrio para você se colocar bem, com clareza, com objetividade, você está sendo assertivo. E o que é ser agressivo na comunicação? Nós não estamos falando de agressividade de querer bater a outra pessoa ou de ser uma pessoa extremamente raivosa, não é isso. Não! O termo agressividade, ele quer dizer firmeza e quer dizer uma pessoa que ela gosta de direcionar. Os agressivos, eles gostam das coisas do jeito deles. Os passivos, eles não se importam de ceder lugar para que os outros dominem o ambiente. Essa é a grande diferença. Então, agressivos, eles tendem a dar algumas pistas na postura. Agressivos costumam ter os ombros projetados mais para frente. O olhar da agressividade é um olhar mais fixo. A voz, geralmente o tom de voz é mais alto. E o tronco, quando a pessoa fala, geralmente ela leva o tronco para frente, porque é um sinal que ela quer realmente expandir o corpo, dominar o ambiente. E os passivos têm exatamente o contrário. É uma linguagem que geralmente o tom de voz é mais baixa, às vezes o olhar não fixa, o olhar ele desvia, utilizam menos as mãos, o tronco muitas vezes ele reclina para frente. Essa é a linguagem corporal da passividade. O que muitas vezes as pessoas perguntam é se existe um melhor ou um pior. As pessoas tendem a acreditar até que a agressividade ela é melhor para liderar, ela é melhor para vender, e na verdade não tem um que seja melhor que o outro. Agressivos têm que aprenderem a serem mais passivos, e os passivos também precisam aprender a serem mais agressivos em alguns momentos. O ideal é a assertividade. Então, quando nós pensamos em profissões, por exemplo, o líder pode ser passivo? O líder pode ser passivo, assim como o vendedor. Agora, o que nós temos que entender é que algumas profissões, como liderança, vendas, empreendedorismo, o empreendedor, muitas vezes eles vão precisar ter mais momentos de firmeza, momentos de direcionamento. A profissão, ela exige um certo direcionamento, mas não quer dizer que um passivo não possa exercer. Então, uma pessoa muito passiva, que quando alguma coisa que acontece incomoda ela e ela não externa isso, ela não fala com clareza sobre aquilo, ela errou porque ela não foi assertiva. A assertividade é você saber se colocar da forma correta no momento adequado. E a mesma coisa um agressivo, que muitas vezes ele fala sem pensar, não acaba falando de uma forma objetiva, ele acaba tendenciando só porque é interesse dele, e ele acaba expondo de uma forma incorreta, ofensiva, magoando as pessoas. Então o ideal é a gente aprender a trabalhar todos esses aspectos, e para isso, primeiro, a gente tem que entender qual que é o nosso perfil. Se você nem sabe qual que é o seu perfil, como que você vai aprender a trabalhar o outro lado? Como que você vai equilibrar isso se você nem tem consciência, na verdade, de como está o seu padrão de comunicação? Que merda, hein? Sabia não? E uma coisa que eu vejo muito até nas empresas são alguns líderes, alguns chefes querendo mudar o perfil das pessoas. Então, às vezes eles pedem para uma pessoa que é mais passiva, ela ser agressiva quando ela está trabalhando e vice-versa. E o que a gente sempre fala é para respeitar o perfil de cada um. A pessoa ela tem que se sentir à vontade no que ela está fazendo. Claro que ser assertivo é você ter essas cartas na manga, é como se fosse um jogo de baralho. É bacana você ter essas cartas na manga para você saber, num momento adequado, você utilizar uma carta de passividade mesmo sendo agressivo, ou o contrário. Mas a gente sempre fala que os perfis, eles não mudam. Então, é bacana sempre a gente lembrar desse respeito com o outro, de aprender a ter esse respeito com o perfil de cada um, porque cada um vai ter a sua função. A dica que eu dou é para você começar a observar qual perfil é o seu. Sempre nós temos momentos em que somos mais agressivos, momentos em que somos mais passivos, isso é normal, mas existe algum perfil que se sobressai. A assertividade ela não é uma linha reta,
ela é um equilíbrio. Então tem horas que eu sou mais passivo, tem horas que eu sou mais agressivo. Aí passivo, aí agressivo. Nessa média, o que você é mais? Comece a observar também a sua linguagem corporal, a sua postura, e se você tende a querer o ambiente sempre do seu jeito ou se você consegue ceder com mais facilidade. Identificando o seu perfil, aí sim você vai começar a trabalhar mais o outro aspecto e vai começar a desenvolver esse processo da assertividade, sempre lembrando que ser assertivo é saber se colocar no momento certo, da forma correta. E quando a gente se coloca no momento certo, da forma correta, a gente também tem que aprender a trabalhar a escuta. Porque quando eu começo a falar mais o que me incomoda de uma forma assertiva, eu também tenho que estar preparado para ouvir o que as pessoas vão me falar, porque afinal de contas virão feedbacks e eu tenho que aprender a lidar com isso. E se você gostou dessa dica, manda para os seus amigos, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e fique de olho em tudo que nós estamos preparando aqui para vocês. Tchau, tchau!